Sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima. Programa que procura levar até você sempre um conteúdo que informa, que orienta e que edifica a sua vida. Sempre transmitindo a palavra de Deus. A Boas Novas é uma televisão missionária. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz para a honra e glória do Senhor. E a gente quer poder levar até você a mensagem de salvação, o amor de Jesus. E por isso, e reconhecendo a importância da Boas Novas, a gente tem conosco pessoas que nos ajudam a cumprir os nossos desafios, que são os nossos queridos semeadores de Boas Novas. Eu, às vezes, até nem falo aqui no semeador no início do programa, mas meu coração fica apertado. Não consigo fazer isso. Eu tenho que, nesse início de programa, agradecer a você, querido semeador. Você que tem estado conosco, você que faça chuva ou faça sol, está sempre presente, nos apoiando com oração, mas nos apoiando também financeiramente, ajudando a enfrentar os desafios, como nesse final de ano, por exemplo. A gente mais do que nunca precisa de você, precisa da sua contribuição também. E nós esperamos e desejamos que o Senhor, Ele que tudo pode, retribua aquela contribuição que você tem feito. Só Ele pode atender os desejos do seu coração. Que Ele possa te cobrir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado pela programação da Boas Novas, liga aí. 2126-300 ou entra no nosso site e venha fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Você pode orar e assim você vai semear e você pode contribuir com qualquer valor. Temos feito um desafio e mantemos esse desafio de R$1 por dia, R$30 por mês. Se você pode, vai lá, contribui, faça a diferença e nos ajude a permanecer 24 horas transmitindo Jesus. E mesmo para você que ainda não é um semeador, que o Senhor Deus possa atender os desejos do teu coração, Ele continue a te abençoar e permitir que você tenha uma vida plena e uma vida também abundante. Libertação, transformação, livramento fazem parte das bênçãos de Deus. Os milagres que a Bíblia nos relata no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles continuam a acontecer mesmo nos nossos dias. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus ontem, hoje, sempre, e Ele é o mesmo Deus, um Deus de milagres. No Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer novos testemunhos de libertação e de transformação de vida, testemunhando aquilo que a gente está falando aqui. Começamos com o nosso informativo e continuamos com você no nosso debate. A Bíblia Sagrada relata várias histórias de homens que foram salvos, libertos de seus pecados e em algum momento da vida alcançaram o favor de Deus, tendo livramento diante de uma situação de risco. Assim como no passado, hoje existem casos em que muitos dão testemunho do agir de Deus em suas vidas. É o caso da missionária brasileira Lídia Caetano de Souza, de 63 anos. Ela escapou da morte em Tacloban, cidade nas Filipinas, que foi devastada pelo tufão Haiyan. A casa onde morava foi inundada, a força da correnteza fez algumas paredes desabarem, ela usou um buraco de ar-condicionado para conseguir escapar das águas e encontrar abrigo em uma casa vizinha, que tinha 2 andares. Não são apenas estes testemunhos que surpreendem muitas pessoas. A palavra de Deus opera muitos milagres, inclusive na mudança de vida, como é o caso daqueles que conseguiram se livrar do vício das drogas e hoje vivem de forma completamente transformada. É isso aí, sempre é muito bom a gente poder estar aqui com você, especialmente quando a gente pode compartilhar testemunhos, trazer pessoas que viveram um milagre, que tiveram suas vidas transformadas. Porque quando a gente ouve essas histórias, com certeza, a nossa fé, ela se fortalece. A gente fica renovado, a gente melhora a nossa comunhão. E nós gostamos muito de poder apresentar para você testemunhos de vida. Hoje a gente tem aqui no estúdio a Lídia Caetano de Souza, missionária, 24 anos, ela que sobreviveu ao tufão lá nas Filipinas. Lídia, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente sabe que você tem estado em vários lugares também apresentando o seu testemunho e chegou a nossa vez de você falar aqui, também aqui você dizer das boas novas que Cristo tem feito em sua vida, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês que me convidaram.
Tá certo, tá nervosa ali? Não, nem um pouquinho. Realmente muito bom ter você aqui. A gente sabe da agenda corrida que você tem, né? Mas hoje você vai falar para o telespectador da Boas Novas o que Deus fez na tua vida ali. Amém. Certo? Certo. Também conosco o Rafael Henrique Garcia. O Rafael, ele é missionário e ele recebeu do Senhor uma libertação da homossexualidade e também do uso de drogas. Muito bom ter você aqui conosco. Prazer, Deus abençoe. Continue abençoando a tua vida, viu? Amém. Tá? Também para compartilhar um testemunho, né? Testemunho de vida. Exatamente. E você acha importante poder compartilhar a tua história com as outras pessoas? Celeste, eu acho importante, sabe por qual motivo? Porque muitas vezes quando eu estava naquela vida, muitas vezes na escuridão do pecado e do erro, eu desejava que alguém chegasse para mim e me desse uma ajuda, uma esperança. Só que não aparecia ninguém. Então hoje Deus ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha vida para que outras pessoas tenham esperança, que é possível a transformação e a mudança. Essa é a principal importância que tem o que Deus fez na minha vida. E você, também você, Lídia, vocês consideram que o que aconteceu com vocês é efetivamente um milagre? Completamente. Só a mão de Deus. É um milagre, um verdadeiro milagre. Não tínhamos como a vida dele, a minha vida, duas situações diferentes, mas que ali só tivemos mesmo a intervenção de Deus. E uma coisa assim, né? Às vezes a gente fica pensando a respeito disso, Deus opera milagres, Deus Agora, como é que Deus chega até a gente e Ele escolhe uma pessoa para operar um milagre na vida daquela pessoa? O que faz com que Deus tenha esse olhar e que o coração dele se quebre em favor de cada um de nós? O que vocês acham que faz mover o coração de Deus? Então, para mim é a onisciência e o seu amor. Porque eu não me conheço totalmente, mas Deus conhece e Ele sabe com quem Ele pode contar. E o amor dele de não fazer acepção de pessoas. Usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias através do seu poder em nossas vidas. Eu também concordo com a Lígia, porque eu pensei a mesma coisa. Então, o Espírito que habita em nós é o mesmo, né? É verdade, é verdade. Completamente. Então, Deus, Ele sabe o que cada um está sentindo agora. Ele sabe exatamente quais são os traumas de cada pessoa, quais são as dificuldades que aquela pessoa enfrenta. Então, Ele é onisciente, Ele conhece o sentimento de cada um, porque foi Ele que nos criou. Então, e Deus ele faz as coisas através Ele faz os milagres dele através de coisas simples. Muitas vezes eu esperava que aparecesse uma luz, um anjo, algo extraordinário para poder mudar minha vida e tirar eu dali. Mas não. Deus ele chegou na minha vida, foi através de coisas simples. E a mudança começou através de coisas muito simples, mas extraordinárias. Como é a sensação da gente receber esse favor imerecido de Deus? Como é a sensação de repente, Deus ter escolhido a gente para livrar da morte, né, no meio de um furacão, para libertar de uma questão de uma homossexualidade, de um uso de drogas que são tão aprisionadores, né? Como é essa sensação? Para mim, a sensação que eu tenho é a de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço de perto. Se antes eu confiava e cria em Deus, hoje muito mais. Porque naquela hora ali, mesmo que eu tivesse medo, porque é um ser humano, nós temos as nossas limitações, mas a presença dele foi muito forte na minha vida. Então hoje eu tenho muito mais dependência nele e muito mais fé, porque eu vivi um momento que se não fosse a intervenção dele, eu hoje não estaria aqui dando essa entrevista. Para você também é um marco? A sensação que eu tenho é uma coisa inesquecível. Eu sempre ouvi falar mesmo sem frequentar a igreja, sem nada, sem fazer oração a Deus, mesmo sem falar com Deus.
Eu via sempre uma frase que as pessoas falavam assim, eu usava muito essa frase, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu sempre falava isso na minha vida, só que isso acabou se cumprindo na minha vida, mas de forma extraordinária. Essas palavras são palavras de Jesus, né? E uma vez eu cheguei numa igreja, e aí eu senti isso. Eu senti que Jesus, como aquela mulher que pegaram ela no ato de adultério, chegou na presença dele. Jesus recebeu aquela mulher do jeito que ela estava. Ele não queria saber como estava a vida dela. Ele não queria saber como andava os atos dela. Ele só falou para ela assim, ó, nem eu te condeno. Então, isso é mais importante para mim. Não quem não tenha pecado atire a primeira pedra. Isso eu usava como justificativa para o meu erro. Mas hoje eu tenho aquela frase de Jesus, né? Ó, nem eu te condeno, Rafael. Somente vai, não peques mais. Pois é, eu estava aqui esperando para completar isso, sabe, Rafael? Eu estava esperando para completar isso, porque o Senhor diz assim, diz isso mesmo, nem eu te condeno. Vamos lá, quem tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Mas ele diz, olha, nem eu te condeno. Vai, né? Mas não peques mais, né? Quer dizer, a partir disso ele diz, eu estou te perdoando, você está livre, mas isso requer uma transformação de vida, né? Isso requer um novo comportamento. Não peques mais, não peques mais. Eu sempre fico pensando, né? Às vezes são fatos que acontecem na vida da gente, eles marcam a vida da gente e a gente começa a viver uma nova história, né? Uma nova história. Nesse mês de dezembro, nesse final de ano, uma das coisas que a gente quer fazer muito aqui, compartilhar com o nosso público, são histórias de vida. São novas histórias. É isso que a gente quer trazer como marco, sabe, de Natal, como marco de Ano Novo. Agora está todo mundo falando em Natal, né? E é o momento que a gente comemora o nascimento de Jesus, o nascimento físico de Jesus, né? E tem outros marcos que a gente tem do nascimento de Jesus, que é quando ele nasce dentro de cada um de nós, né? E que também marca a nossa vida para sempre. Para sempre. Para sempre, né? Por isso que é tão bom a gente comemorar o Natal. Uma curiosidade, você ainda não era evangélico, você não era evangélico, você ainda não tinha aceitado Jesus, porque essa escolha de ser evangélico não é isso, não é aceitar Jesus, essa é a expressão certa. Quando essa transformação se deu na tua vida, você já conhecia Jesus? Não. Não. Foi um momento mesmo de conhecê-lo. Foi quando eu abri a porta do meu coração, porque estava batendo lá fazia muitos anos. Aí eu decidi abrir para ele entrar. Perfeito. Aí através daí começou a transformação. E é bacana isso, né? Porque Jesus não invade, ele bate. Se a gente abre, ele entra e faz coisas maravilhosas, né? A gente já precisa da nossa primeira paradinha aqui, eu vou para o intervalo e a gente volta agora com as histórias de vocês. E o pessoal deve estar querendo conhecer aí o que aconteceu, como que Deus operou milagre na vida de cada um de vocês. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de hoje, conversando com você sobre milagres, histórias de libertação, histórias de transformação de vida. Lídia, você é missionária há 24 anos. 24 anos. E como é que você se tornou uma missionária? Então, eu acho que eu sempre tive um chamado, mas a gente vai protelando, vai deixando. E eu comecei a trabalhar no comércio muito cedo. Eu era gerente de uma sapataria em Madureira. Nasci e me criei na Assembleia de Deus. Amava missões, mas não queria o compromisso, porque missões é renúncia, né? Você tem que dar prioridade ao propósito de Deus na sua vida. E eu recebi esse chamado para trabalhar com os malaios. Eu não sabia nada sobre os malaios. Fui procurar nos livros e descobri então que os malaios, eles habitavam o Sudeste Asiático, Brunei, Malásia, Filipinas e Indonésia. Meu primeiro ardor foi pela Indonésia, mas a Indonésia é um país 99% muçulmanos e não é fácil se conseguir visto como missionários.
eu fiz um treinamento na Missão Amém, na Missão Cairóis, e através do pastor Valdemar de Carvalho, eu fui então mandada para o Peru como treinamento, passei 2 anos no Peru, e depois desse treinamento, eles me mandaram para as Filipinas, porque a população das Filipinas é 95% de malaios. E era fevereiro de 1998, quando eu cheguei ali nas Filipinas, uma cultura totalmente diferente da nossa, e já se vão 14 anos, e eu tenho convicção do meu chamado, e mais agora, mais do que nunca, e é isso. É uma renúncia que a gente faz e fica no centro da vontade de Deus. Como é assim? Como é receber um chamado? Como é que isso acontece? Como é que você ouve o chamado? Então, Deus tem várias maneiras de falar. Seus profetas, temos dons e manifestações do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, e o Senhor fala através da Bíblia. E Ele comigo falou em voz audível, que eu deixasse o meu emprego, que os povos que habitavam aquelas ilhas eram os malaios. E depois Ele confirmou através da sua palavra, Atos 27 e 26, que era necessário irmos dar numa ilha. E usou vários servos deles para confirmar. Eu não sabia nada de Sudeste Asiático. E a confirmação, as pessoas que Deus usou para que eu chegasse até lá. Uma vendedora de sapatos de Madureira ia estudar inglês na Inglaterra, porque Deus tinha um plano de levá-la ao Sudeste Asiático. É Deus. Verdade. Então é um plano dele, é um propósito dele. E ele escolhe coisas que não são para confundir as que são. É verdade. A última coisa que eu gostaria de ser na vida era missionária, porque eu tinha medo do peso e da responsabilidade. A sua vida não é mais sua. E missões não é você sair para fazer turismo. Missões é dedicação, missões é renúncia. Nós temos a história das Assembleias de Deus, Gunnar Wigren, Daniel Berg, de uma cultura totalmente diferente, da Suécia. Vieram para o norte do Brasil e hoje nós estamos aí, os frutos. As Assembleias de Deus é uma das denominações que mais cresce no país. A confirmação da vida daqueles 2 homens que Deus usou para que o Evangelho também frutificasse no Brasil. Então eles dedicaram a vida deles. É verdade. E missões é isso. É renúncia e dedicação. E ser missionário é uma tomada de decisão. Completamente. Né? É uma tomada de decisão. Muita convicção de chamado, senão você não fica no campo. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho assim que me emocionou muito, né? É um sobrinho meu, ele há muito tempo ele tem um coração missionário. Felipe tem um coração missionário, mas ele vem investindo um pouco mais em missões e há muito pouco tempo ele também tem viajado em projetos especiais e ele chegou comigo e disse assim: tia, eu quero dizer para você que eu sou um missionário. Eu até então tinha alguma dificuldade de falar isso assim, eu não fazia missões, mas hoje eu quero dizer para você que eu sou um missionário. Estou dizendo isso aqui no ar, numa palavra de bênção para o Felipe, né? Porque é muito bom. E ser um missionário é uma decisão que faz toda a diferença, não só para a vida da gente, mas para a vida de muitas e muitas pessoas. Isso foi o mandamento que Deus deixou aqui na terra para a gente, né? E de pregar. Eu vou já continuar contigo, mas eu queria que você contasse para a gente, Rafael, como foi também o seu momento de conversão com Deus. Eu era uma pessoa que todos não acreditavam mais. Todo mundo achava que eu não tinha mais jeito. Todo mundo achava que eu ia morrer daquele jeito ali. Meu fim era o cemitério ou era a morte na rua mesmo. As pessoas achavam que eram isso. Então, desde muito cedo, eu vivi uma vida que eu achava que era correta. Então, eu vi muito desentendimento com a minha família, com meus pais. Aos 16 anos, eu fui mandado embora de casa. Na verdade, eu queria sair também, então eu decidi sair de casa também. Teve uma briga muito feia, fui embora aos 16 anos. E fui para o mundo. Comecei a morar na casa de muitos amigos, colegas, mas a maior parte do tempo, até os 33 anos, eu ficava na rua mesmo, de cidade em cidade, sem destino. Só que antes dos 15 anos, na minha infância, na pré-adolescência, algo interessante que a irmã Lídia falou, né, sobre o chamado missionário que a gente sente, ou a gente através da palavra. Deus, ele chama cada um de acordo com a vontade dele. Eu falava para minha mãe assim:
Falava, mãe, sem ir em igreja, sem conhecer Deus, sem fazer oração, sem nada. Eu falava assim, mãe, eu sei que Deus, eu falo que é de Deus porque eu sinto que é alguma coisa lá de cima, é uma coisa invisível. Eu falo assim, mãe, eu tenho dentro de mim uma certeza. Algum dia, Deus vai fazer uma coisa na minha vida. Vai acontecer uma grande transformação. Aos 15, 14 anos, eu já falava isso para ela. Eu tinha aquilo dentro de mim já. Só que eu não sabia o que era, então eu continuei vivendo a vida. Aí, depois dos 20 anos, eu conheci, já eu estava naquela vida, né, na rua, com aquelas amizades, né? A maior parte das minhas amizades eram travestis, homossexuais, que estavam naquela vida ativa. E eu conheci a prostituição. Eu troquei meu nome, né? Eu tinha um nome feminino, usava roupas femininas e a minha aparência era outra. A minha aparência era do jeito que o inimigo queria. Então eu estava totalmente do lado dele. Então ali ele estava começando a me matar. Porque o ministério dele é esse: matar, roubar e destruir. Isso aí. E eu estava cego, ele começou a me cegar, começou a me prender algumas armadilhas dele. Então eu tinha a mente muito maliciosa, eu pensava muito mal das pessoas, eu queria sempre o mal do meu próximo. Foi quando eu conheci as drogas nesse mundo de prostituição. E era um escape. Eu queria preencher aquele vazio, alguma coisa, não tinha muita explicação. Era um vazio que tinha dentro de mim, então eu buscava refúgio nas drogas. Foi quando eu decidi, depois de muitos problemas, de muito abandono, as pessoas me desprezando, eu decidi vir para o Rio de Janeiro. E eu falei, vou lá para o Rio de Janeiro, quem sabe eu vim na ilusão de melhorar a vida. Morando nas ruas, eu recebi um convite para ir para um abrigo. E na ilusão que lá seria melhor, eu aceitei o convite. Cheguei nesse abrigo, o abrigo fica no meio de uma cracolândia. Aí o lugar era pior ainda, era pior do que na rua. Conheci várias pessoas ali, tinha o quarto número 1, que era o quarto específico para travestis. Fui direcionado para aquele quarto, fiquei ali. Conheci muitas pessoas ali. A partir de que idade você se tornou homossexual? Olha, eu comecei a perceber a diferença depois, quando eu tinha 9, 10 anos, eu caí em si, né? Eu falei assim, poxa, eu sou diferente, eu estou vendo que eu sou diferente. Só que isso é muito complexo, né? Esse fato das pessoas se tornarem homossexuais. É um assunto complexo que a gente pode falar, né, numa outra hora. Com então, certeza, com certeza. Tem muitos fatos que levam a pessoa... A minha pergunta é só no isso, momento exatamente. que você percebe que você está com uma identidade diferenciada. Isso, foi nessa idade, mais ou menos. Okay. Foi nessa idade. Então, eu cheguei aqui, estava lá naquele abrigo e eu já estava numa vida muito terrível. Eu estava morrendo espiritualmente, fisicamente também. Eu resolvi fazer algo que mudaria minha vida. Muito importante. Eu resolvi fazer algo extraordinário, mas simples. No quarto daquele abrigo, um dia eu falei assim, meu Deus, faz qualquer coisa, faça alguma coisa. Foram essas minhas palavras com Deus, porque eu não sabia falar com Ele. Falei, Deus, qualquer coisa, mas me tira dessa vida. E eu testifico a vocês que Deus, Ele responde todas as orações. Completamente. Todas. É verdade. O mais leve pensamento que você tem em relação a Deus, Ele sabe o que você está sentindo. Quando a gente se conecta com Ele de verdade, Feitura de né? suas mãos. Quando a gente se conecta com Deus, quando o mais leve pensamento, mas quando Ele vem do Com fundo certeza. do coração, Com o certeza. Senhor ouve, Com né? certeza. Ele ouve Ele sabe. de uma maneira extraordinária. Exatamente. E você se abriu para o Senhor, pediu que Ele resolvesse Pedi, a tua vida. porque eu não sabia nem falar com Ele, como Ele conhecia meu coração. Ele falou assim, não, eu vou atender o Rafael. Ele já passou por muito... Eu já criou um testemunho já na vida dele, então eu vou começar a usar a vida dele agora. E eu estava... Aí Deus respondeu a minha oração. Depois de uma semana, eu fui preso. O desejo que eu tinha era sair daquele contexto ali. Eu queria me livrar daquele ambiente. Queria ficar sozinho, longe daquilo ali. Fui para a cadeia. Isso foi permissão de Deus. Porque na cadeia, Jesus Cristo estava passando lá. Lugares que a gente às vezes não tem coragem de ir. Não é, irmã Com Lídia? certeza. Lugares que às vezes a gente não tem... as pessoas não têm coragem de entrar. Cracolândias, pontos de prostituição.
Jesus Cristo está passando ali. E Ele usa pessoas. E eu comecei a buscar Jesus lá dentro da cadeia. Fiquei 40 dias preso. Após esses 40 dias, eu saí e voltei para o abrigo. Eu estava sentado no domingo à tarde, debaixo de uma árvore, todo reprimido ali, todo chateado, querendo saber o que eu ia fazer da minha vida. Aí eu vi um monte de pessoas com uma camisa amarela, escrito Jesus transforma. Glória. Só o nome de Jesus tem poder. Somente o nome, imagina Ele. É verdade. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, pô, é o que eu quero. Eu quero Jesus na minha vida e quero que Ele transforme a minha vida. Então o missionário ele chegou e fez algo também extraordinário, viu, Celeste? Ele fez algo assim que é grandioso, mas é simples. Ele fez um convite. Quantas pessoas não estão por aí esperando um convite nosso, não é? Então a gente não sabe como está o coração da pessoa. Se está um solo fértil, se está um solo duro, a gente não sabe. A gente tem que fazer o convite para a pessoa. Ele fez o convite para você? Simplesmente um convite, vamos para a igreja hoje à noite, vamos lá, Jesus pode mudar a sua vida. E eu não tinha como ir na igreja, tudo vergonhoso. Peguei uma bermuda feminina, peguei uma camisa suja e fui. Meu chinelo arrebentou no caminho. Eu cheguei na igreja, Celeste, viu, Lídia também, com o chinelo arrebentado na mão, um no pé, uma bermuda feminina toda agarrada, uma camisa suja. Eu estava praticamente careca, porque eu tinha acabado de sair da cadeia. Jesus me recebeu do jeito que eu estava. Ele sempre recebe a gente assim, né? Do jeito que a gente está. Do jeito que eu estava. Agora, dessa forma, a gente só precisa aceitar o convite dele. Amém. Eu preciso dar uma nova paradinha, Sim. vou fazer um intervalo e eu volto para continuar ouvindo aí o teu momento, né? A tua história, tá Amém. bom? Intervalo. Cabeça pra cima. A grande alegria que a gente tem é saber, né, que nós estamos na mão de Deus. Quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que a gente está nas mãos dele e o grande desafio é a gente entender que todo o trabalho é dele, né? O nosso trabalho é apenas confiar nele. Você confiou, né? Teve um convite e foi lá, respondeu a esse convite. Eu continuo já para entender, a partir desse convite, como foi que você reagiu e o que aconteceu. Eu queria saber, Lídia, de ti agora, porque você foi lá para Filipinas, aceitou também o desafio do Senhor, ouviu a voz dele, obedeceu e chegou ali naquele país, né, para fazer um trabalho missionário. Ficou lá por 14 anos. 14 anos. E acabou vivendo esse momento. Filipinas é uma cidade que é um local que ele é sujeito a furacões, né? 28 furacões por ano. Não é uma novidade, Não. 28 furacões por ano, mas esse dessa vez fala-se que foi o pior Muito que forte, já aconteceu. muito forte, muito forte. Foi o 24º. Então está esperando passar mais 4. Mas esse realmente foi terrível. Nós não estávamos preparados para a destruição que aconteceu na cidade. Muito forte. Muitas pessoas perderam a vida, corpos de seres humanos misturados com animais. Quando a água baixou, isso foi tudo que nós podemos ver. Totalmente, a cidade foi totalmente destruída. E o que aconteceu com você? Como é que esse furacão chegou até você? Eu quero conhecer um pouquinho da tua história, além de toda a questão de lá, mas como é que você foi engolida por esse furacão e o que é que Deus fez contigo? Então, as Filipinas ela é constituída de 7.000 ilhas. Tacloban City é a 4ª ilha que eu trabalho. E eu fui ali realmente com a convicção de que era o lugar que Deus tinha preparado para mim. Nós trabalhamos com um grupo tribal Warai e fazemos também um programa de alimentação com 270 crianças pobres, com a ajuda da Igreja Brasileira. Estamos ali, sentíamos a aprovação de Deus, trabalhamos com americanos, um casal de americanos, e a maioria dos nossos obreiros são filipinos, que nos ajudam por causa da tradução. Cada grupo que você vai é um dialeto. E a segunda idioma oficial é o inglês, que nos ajuda muito.
Então, nós estamos ali, plantamos igrejas, já 4 igrejas, 2 em 2 grupos tribais, os Badiaus, também conhecidos como Ciganos do Mar, numa ilha chamada Bohol. Trabalhamos 7 anos com esse grupo. Deixamos uma igreja de 70 pessoas, ali no meio, que são animistas e muçulmanos. Deus usou assim a nossa vida maravilhosamente. E depois fomos para essa cidade, Tacloban City, e fomos trabalhar com os Warai. Temos ali escola dominical para as crianças, cultos de oração, estudo bíblico nas casas. Através dessa estratégia de ajudar as crianças pobres, as mães começam a abrir o coração e a casa para aceitar estudo bíblico. E o que a palavra de Deus diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, estávamos ali muito felizes e eu tenho convicção de avançar para o Sudeste Asiático. Nós temos um projeto também de Camboja, Laos e Vietnã. E então nós combinamos, a partir de março até janeiro de 2014, eu ficaria na cidade. Íamos preparar um time, já temos 2 pastores e mais 3 obreiros, que iam dar continuidade à obra para que então em janeiro eu pudesse ir para o Camboja. Quando, de repente, em novembro, o governo disse para nós que nós deveríamos de nos preparar, porque a cidade ia enfrentar um tufão muito forte, chamado Yolanda. Nós nos preparamos e tudo que o governo disse para nós, que às 5 da manhã seria o mais forte, ninguém saísse de casa, a eletricidade, comunicação, tudo ia ser cortado, que nós procurássemos água, abastecêssemos a nossa casa e ficássemos. Isso nós fizemos. Mas nós não esperávamos que por causa da velocidade do vento tão forte e as chuvas incessantes de 5 da manhã até as 7 da manhã, fosse interferir no nível da água do mar. Foi então isso que muitas pessoas perderam a vida. E eu tenho convicção do meu chamado para as Filipinas. Eu senti muito medo, mas estou voltando dia 10 de janeiro. Não tenho dúvidas do meu chamado para o Sudeste Asiático. Vou para as Filipinas novamente, vamos cumprir tudo que nós planejamos e depois então eu saio. Você, a essas alturas, está dizendo assim: nem furacão, nem vendaval, nada vai me separar do amor de Deus. Você só morre. Nós somos imortais. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos torna imortais. Quando o propósito termina, aí pronto. O Salmo 139, não sei se é no versículo 15 ou 16, que diz assim: quando eu era uma substância sem forma, no ventre da minha mãe, Ele contou todos os meus dias e escreveu no seu livro quando nenhum deles existia. Então, 9 de novembro de 2013, tinha outra história que ele escreveu para mim, que não era a Lídia vai morrer nas Filipinas através de um tufão. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Lídia, e apesar dessa questão, a água subiu, o furacão veio, e como é que você escapou dessa coisa? Essa história de sair pelo buraco? Como eu é que moro isso? com uma filipina, com uma missionária filipina, da tribo Manobo, mas ela é formada em agricultura e ela está se preparando também para ir comigo para o Camboja. Deus nos despertou às 2h30 da manhã da madrugada de sexta-feira, porque os ventos já estavam signal número 1. Bate janela, balança, nós tomamos café, começamos a conversar, oramos. E eu peguei o meu passaporte, o cartão de crédito e o meu documento de residente, embrulhei num plástico e fiquei comigo. Ela pegou o passaporte dela, os documentos, fizemos a mesma coisa. E continuamos ali orando, vendo a chuva cair, a água estava limpinha lá fora, amarramos as janelas. Mas às 5 horas da manhã foi um estrondo terrível, muito barulho. O muro do vizinho caiu em cima da garagem do dono da loja. E aí nós começamos a sentir mais medo. Os vidros das janelas começaram a cair, árvores, telhados passavam voando. E foi um momento muito tenso, mas que nós nos demos as mãos, eu e Catarina, e começamos a orar no andar de baixo. Como eu sou marinheira mais ou menos de primeira viagem, assim, esse foi o primeiro tufão mais forte que eu passei, eu não peguei a comida, eu deixei tudo na cozinha. E nós não esperávamos uma invasão da água. Mas, de repente, houve um estrondo. E aí a porta da frente foi arrebentada, é um kitnetzinho, a porta da cozinha também foi arrebentada.
E o volume de água que entrou, eu tenho 1,74 m, foi até aqui no meu pescoço. Eu só tive, assim, aquela sensação de, Senhor, eu não vou morrer. Busquei a Catarina na água e nós subimos para o andar de cima. O medo, a parede rachando, a casa não caiu, rachou. Para não dramatizar mais do que foi. O barulho tremendo, nós não sabíamos o que estava acontecendo com os vizinhos, e a casa do dono do meu apartamentinho não tem 2 andares, é um andar só. É um chinês idoso, de quase 84 anos, a sua esposa tinha um lado paralisado, a empregada e a filha. Foi quando eu cheguei na janela, eles estavam no meio da água pedindo socorro. E aí naquele momento eu disse, Senhor, eu detestei aquele apartamento quando eu cheguei, tinha muita barata, muito sujo. O chinês cobrou $2, aumentou o aluguel, porque meu quarto tinha 2 janelas. Falei, mão de vaca, Senhor, vai fazer diferença na vida dele $2. Mas Deus tinha um propósito, Deus está ali. Ia fazer diferença na tua vida. Na minha vida e na vida deles. Que naquele momento de medo, de aflição, nós ainda tivemos forças. Olhamos para a janela que nós amarramos, mas eu não conseguia passar pelo tamanho, e ali estava aquele espaço do ar-condicionado aberto. Pegamos cortina, lençóis, toalhas, amarramos. Eu fiquei dentro do apartamento puxando, a Catarina passou e foi nadando, e nós conseguimos resgatar os 3 vivos, e a senhora já tinha perecido. Colocamos o corpo na minha cama e ficamos 2 dias ali, velando, esperando que as águas abaixassem, para a gente ir na rua e ver o que tinha acontecido. Nós não tínhamos noção da destruição. Não tinha. Nós vimos carros virados, casas sem telhados, árvores caídas, mas depois que a gente saiu fora da nossa rua, aí você vê cadáveres, pessoas mortas, animais, pedaços de telhado, tudo junto, aí que caiu a ficha. Falei, Senhor, eu sou uma sobrevivente. Porque não tinha como. Se eu tivesse sozinha, talvez na hora que aquela água invadiu, eu talvez não tivesse força para correr para o andar de cima. E hoje você está aqui podendo contar a sua história. Completamente. Né? Contar a sua história. Completamente. Tantas outras pessoas não podem não contar. Poderiam, mas você está aqui. Completamente. E podendo em vários outros lugares dizer, eu sobrevivi. Foi a mão de Deus. Por misericórdia de Deus. Por misericórdia, né? De Deus. Não tinha como, Celeste. E você vai voltar para lá. Vou voltar para lá. Para dar continuidade ao trabalho, vamos fechar bonito e depois vamos avançar de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Perfeito. Eu preciso fazer um intervalo já. Antes do intervalo eu tenho um recadinho para o nosso telespectador. Vamos lá. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê. 20 anos fazendo sua vida melhor. Cabeça pra cima. É isso aí, muito bom, né? Muito bom a gente poder ouvir o testemunho, a percepção da atuação de Deus e ver como Ele consegue fazer diferença na vida da gente, né? Eu estou assim emocionada, viu, Lídia? Muito bom e assim honrada de ter você aqui com a gente. Honra também. Nesse momento aqui, compartilhando essa história. Mas, Rafael, eu quero fechar também contigo. E aí, você aceitou o convite daquele pastor, foi lá na igreja. E aí, o que aconteceu? Cheguei na igreja daquele jeito que eu já disse, né? Jesus me recebeu daquele jeito. Só que as pessoas não sabiam como lidar com uma pessoa que aparentemente estava na vida do homossexualismo e que era visível o uso de droga.
aqueles 2 erros, os 2 pecados na minha vida eram visíveis no meu corpo. Então as pessoas não sabiam como lidar comigo. Fiquei sozinho ali no banco da igreja, a igreja lotada de gente, eu sozinho ali no banco. E eu fiquei ali tranquilo. E também Deus ele usou alguém para fazer algo extraordinário também, mas simples. Eu já havia feito uma oração. Depois da oração, um simples convite. Depois o pastor ele se levantou de onde ele estava e me deu um abraço. Uau. Aquele abraço ali, eu senti o Espírito Santo de Deus. Era o abraço de Deus em você. Jesus Cristo, ele usou aquele pastor, ele usou o pastor para poder me abraçar. Ali parece que foi quebrado toda aquela rejeição que eu tinha na minha vida. Toda aquelas angústias que eu tinha na minha vida, que foi quebradas ali. Então eu já tinha falado com Deus, eu já tinha Deus na minha vida. Eu já tinha um relacionamento com Ele. Era de um dia, mas eu já tinha. Eu já tinha aceitado Jesus Cristo naquela noite. Só que Jesus Cristo, ele disse para mim assim, vai e não peques mais. Ele sabia que eu poderia, ainda naquela luta diária, sentir alguns desejos, algumas coisas dentro de mim. Então, sabendo disso, ele me concedeu o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Para que diariamente, através do Espírito Santo, eu obtivesse força para renunciar ao pecado todo dia. É interessante porque só quem recebe o Espírito Santo de Deus para poder suportar e renunciar, né, esses apelos dos desejos carnais, sabe, né, do que você está falando. Exatamente. Né, e quanto isso é real. Isso. E quanto isso é libertador. Isso. Né? Então eu comecei a sentir aquela ajuda, comecei a sentir que Deus estava ali comigo. Eu comecei a luta. No começo eu precisei orar muito a Deus para que Ele me ajudasse diariamente. Eu comecei a entender como Deus estava trabalhando na minha vida. E eu queria que a minha mãe visse isso. Era um desejo que eu queria que a minha família visse o que Jesus estava fazendo na minha vida. Então eu comecei a orar durante uns 5, 6 meses, eu orei. E em dezembro passado, minha mãe veio. Ela veio no Rio de Janeiro, lá na sede da Cristolândia, que era o projeto que eu comecei. E que está lá o projeto, Resgatando Vidas. Jesus está lá resgatando as pessoas. Gente, é isso, né? Tempo é o tempo que a gente Exatamente. tem, é o tempo que a gente está aqui podendo contar a história de vocês. Eu fico feliz de poder estar compartilhando com o nosso telespectador a libertação, o livramento que Deus te deu, Lídia, a libertação que Deus te deu. Você está aí, né? Ninguém tem dúvida hoje que aquela pessoa, né? Aquela pessoa com a calça de mulher, a bermuda de mulher, sujo, etc., hoje está limpo, está salvo, está com a vida transformada. As pessoas acham que o que para as pessoas é impossível, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Quem diria que Deus ia me tirar das ruas e me dar um emprego? Hoje eu trabalho lá na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Quem diria? Glória a Deus por isso, né? E se deixar, tu fica 3 horas aqui falando do que Deus fez contigo, né? Queridos, eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês, que o Senhor use o testemunho de vocês aqui, né, na rede de televisão da Boas Novas, para abençoar vidas, para mostrar que Ele faz, Ele pode, e hoje Ele é o mesmo Deus de sempre, né? E realizador de milagres. Muitíssimo obrigada a vocês, muitíssimo obrigada a você também, querido telespectador, que participou conosco. Que a bênção de Deus permaneça aí contigo também na tua vida. Terminamos o programa com boa música e hoje também abençoando musicalmente a gente, a Tamires Fragana. Contigo. Pode-se ouvir do quarto a oração, um clamor incansável de alguém que está à espera de um milagre. Pode-se ouvir do quarto a oração, um clamor incansável de alguém que está
espera de um milagre. As lágrimas rolam, só sussurro e dor. Aos olhos do homem não há solução. Deus não se atrasa para te socorrer quando o crente põe o joelho no chão. A oração do justo move a mão de Deus. O seu choro jamais será em vão. De madrugada quando se põe a orar, Deus ouve sua oração. O seu choro jamais será em vão. Pode-se ouvir do quarto a oração, um clamor incansável de alguém que está à espera de um milagre. Pode-se ouvir do quarto a oração, um clamor incansável de alguém que está à espera de um milagre. As lágrimas rolam, só sussurro e dor. Aos olhos do homem não há solução. Deus não se atrasa